Ok, ouvintes, bom dia, bora agir. Não se esqueçam das suas pantufas porque tá muito frio lá de fora hoje, não é, Gustavo? Tá muito frio lá fora todos os dias, Luiz. Que isso, é Gramado, é Curitiba? Parece. E claro, vocês podem esperar que vai estar difícil de viajar hoje, porque você sabe, nevasca e tal, né, Lucas? Pois é, nevasca e tal, né, Luiz? Imagina o William Bonner, hoje o serviço de meteorologia tá anunciando nevasca e tal. Mas já foi sério, nevasca e tal. Claro que é, mas vocês sabem, tem outro motivo pelo qual hoje é especialmente emocionante. A grande questão na boca de todo mundo. Na boca rachada de todo mundo. Isso mesmo, na boca rachada, certo? Você acha que o fio vai sair e ver a sua sombra? Punxsutawney Phil. É isso mesmo, Marmotas, é... Dia da Marmota! I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Ok, ouvintes, bom dia, bora agir. Não se esqueçam das suas pantufas porque tá muito frio lá de fora hoje, não é, Gustavo? Tá muito frio lá fora todos os dias, Luiz. Que isso, é Gramado, é Curitiba? Parece. E claro, vocês podem esperar que vai estar difícil. Ok, ouvintes, bom dia, bora agir. Não... Ok, ouvintes, bom dia. Ok, ouvintes, bom dia. Ok, ouvintes. Ok, ouvintes. Then put your little hand in mine. Começa agora o Meia Pantufa. We can fly. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Gusto. Mesmo dia, tarde, noite e madrugada, sempre. E aí, assistidores e assistidoras de previsões meteorológicas. E também, como sempre, do outro lado o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Hoje a gente resolveu celebrar mais um aniversário especial da história do cinema. Feitiço do Tempo, dirigido por Harold Ramis e estrelado por Bill Murray, faz 30 anos em 2023 e é considerado um dos filmes mais queridos da década de 90. Com sua premissa inteligente e o caráter bem-humorado e positivo que sempre acompanha os filmes do diretor, O Dia da Marmota, tradução literal para o título do filme, virou até expressão comum no vocabulário americano, tamanha a influência dessa comédia típica das sessões da tarde brasileiras. Mas por que Feitiço do Tempo é tão querido por público e crítica? O que faz com que o filme seja tão relevante e o seu conceito tenha sido copiado à exaustão nos anos seguintes? Hoje a gente vai falar sobre esse aniversariante clássico no seu agregador favorito. Antes de começar, um aviso. Você já tá seguindo a gente no seu player de podcasts? Aproveita que o episódio ainda tá no início e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas, logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Bom dia! Não, tô de sacanagem. Mas chega de enrolação. Vem com a gente debater Feitiço do Tempo, ou Groundhog Day, ou Dia da Marmota, no Meia Opinião. Meia Opinião. Groundhog Day, ou Dia da Marmota, ou Feitiço do Tempo, é um filme de 1993, está celebrando 30 anos na data de gravação deste episódio. E esse filme conta a história do Phil Connors, que é um homem do tempo de um jornal pequeno na Pensilvânia e que acha que é mais famoso do que é, acha que é mais importante, mais talentoso do que ele realmente é. E ele é levado para cobrir um evento na cidade de Punxsutawney, que ele tá indo pela 4ª vez seguida, que é uma cidade minúscula de pessoas muito boazinhas, bem intencionadas do interior, né? Uma ideia muito comum a nós brasileiros. Só que ele acha um saco porque nessa celebração o pessoal pega uma marmota, que curiosamente também chama Phil, e essa marmota sai da casinha dela, que tem o formato de um tronco de árvore, né? E se ela sair e olhar a própria sombra, significa que vão ter mais 6 semanas de inverno. Se ela sair e não olhar a própria sombra, significa que o inverno vai acabar mais cedo. Então, o Phil marmota e o Phil homem do tempo tem basicamente a mesma função
função, o que é mais uma pedra no sapato do Phil humano, do Bill Murray, porque além de ele estar nesse lugar que ele acha horrível, ele tá sendo constantemente avisado de que ele não é tão bom quanto ele parece e de que as pessoas gostam mais da marmota do tempo do que do homem do tempo, que ele é. E aí ele é muito sarcástico, muito egocêntrico, uma pessoa muito difícil, muito mal-humorada, e acaba ficando preso nesse mesmo dia, preso no dia da marmota por sabe-se lá quanto tempo. Ele não consegue escapar desse dia, e aí ele tem que aprender a lidar com o fato de que ele não escapa mais de um mesmo dia, dos mesmos eventos, das mesmas interações, numa cidade que ele odeia, com pessoas que ele despreza, trancado pelo que parece ser a eternidade. Se a gente for parar pra pensar, é uma premissa bem macabra, né? Não é uma premissa de comédiazinha de sessão da tarde, mas aí a gente tem o equilíbrio entre o trabalho do Danny Rubin, que é o roteirista original, que conceitualizou a história. Ele queria que a história fosse bem mais macabra do que acabou sendo, inclusive. É o primeiro roteiro de longa do Danny Rubin, e ele tentou vender o roteiro, não conseguiu vender por muito tempo, e o Harold Ramis pegou interesse nisso, mas falou, olha, esse filme tem que ser mais família, esse filme tem que ser mais acessível, mais comédia, mais divertido, tem que ter uma pegada mais otimista no final. Se a gente puder fazer assim, a gente adapta o roteiro e eu garanto que eu vou conseguir vender esse filme. E aí o Danny Rubin tocou, eles reescreveram o roteiro juntos, né, a história do Danny Rubin, mas quem assina o roteiro é o Danny Rubin e o Harold Ramis, que também é o diretor do filme, acabaram conseguindo vender pra Columbia, a Columbia distribuiu. O filme tem um orçamento que ficou entre 15 e 30 milhões de dólares e foi um escandaloso sucesso de público e de crítica. Foi um filme muito bem visto pela crítica e foi um filme que deixou as pessoas absolutamente apaixonadas por ele quando ele saiu em fevereiro de 1993. Mas o filme vai muito além disso, ele vai muito além de ser um filme legalzinho pra família ou muito além de ter uma premissa muito pesada pra um filme do tipo, né? Ele acabou tendo um impacto cultural muito significativo e a expressão Dia da Marmota virou uma expressão que tá na boca dos americanos pelos últimos 30 anos, virou uma expressão de dicionário. Quando você parece estar vivendo eventos muito ruins que estão se repetindo, você fala, nossa, é um eterno Dia da Marmota, em inglês. Então, assim, o filme tem diversos impactos e a gente vai abordar o máximo que a gente conseguir deles aqui, mas é claro, primeiro a gente vai falar do filme, da experiência do filme em si, do que a gente acha, de quando a gente visitou esse filme pela primeira vez, se foi agora, se tinha sido antes, se as impressões mudam. E a pergunta já tá feita, Gusta. Fala aí um pouquinho sobre Feitiço do Tempo, Groundhog Day. Gente, eu não sei se vocês têm esse tipo de filme na vida de vocês, que vocês não prestavam atenção pra ele, vocês não davam muita moral, assim, outro dia eu vejo, qualquer hora eu vejo, quando aparecer no meu catálogo eu assisto. Eu não dava devida atenção pra esse filme. E aí a gente conversou, fez a pauta, 30 anos, vamos comemorar esse filme, porque realmente tem muita relevância. E foi a primeira vez que eu assisti ele de cabo a rabo. Eu não tinha uma memória de ter visto, sabe, começo, meio e fim. Algumas cenas picadas eu até já tinha visto. Mas esse filme me bateu muito. Esse filme me bateu muito forte, muito. Tanto pelo lado do humor, que é o que o Luiz tá falando, né, que ele tem uma veia mais bem-humorada, sim, ele é um filme divertido, ele é um filme que te faz dar risada o tempo todo, mas muito principalmente porque a história é muito psicológica, assim, ela tem uma pegada meio complexa e profunda mesmo. Então eu acho que eu ali quase chegando na crise dos 30, né, que eu tenho 29 hoje, e parece que esse filme me bateu, assim, real, porque ele faz você se questionar sobre o seu comportamento com relação à sua rotina, o seu comportamento com relação a como você lida com as coisas, até aquela coisa meio... Cara, o problema é sempre o outro, né? O problema sempre tá no outro, nunca tá em você, você nunca consegue ver a beleza nas coisas do dia a dia e tal. Então acaba que tem esses dois lados. Por isso que eu acho que ele é tão icônico, porque ele te faz refletir muito de uma forma muito bem humorada. Então você fala, nossa, olha lá, o cara era ranzinza e ele termina de boa com todo mundo. Tá, mas por que ele termina de boa com todo mundo? Tem um processo que ele passa ali como personagem, né? Pra tudo aquilo acontecer e pra ele estar feliz com cada um daquela cidade. O filme vai te levando numa nuvenzinha, assim. É tudo muito fofinho, tudo muito gostosinho. É tudo muito episódico, então a edição do filme é muito rápida. Os fatos vão te levando muito rápido. Eles estruturaram o filme pra ele ser dinâmico, né? Apesar de ser repetitivo, ele é dinâmico. Ele vai mudando algumas coisinhas dentro das próprias tramas ali que eles precisam explicar, né, no filme. Foi uma experiência muito importante pra mim hoje, ver esse filme 30 anos depois dele ter sido lançado e não ter
tido contato com ele antes, sabe? Talvez se eu tivesse assistido ele mais novo, eu não teria entendido como eu entendi hoje. Hoje eu entendi ele como um filme muito mais profundo do que uma comédiazinha qualquer. E eu acho que dá pra extrair muita coisa da nossa conversa aqui sobre esses temas mais complexos e também dar risada das palhaçadas que esse filme tem, tipo, pisando na poça de água, o corretor que chega pra atrapalhar sua jornada matinal ali, pra te vender seguro de vida, um saco, essas coisas na nossa... É tipo telemarketing hoje, te ligando. Então, tem várias coisinhas assim, engraçadinhas, que vão te levando pra uma reflexão sobre o seu papel, assim, dentro da sua própria rotina, do seu dia a dia. Achei demais, assim, ter visto esse filme de fato, né, de cabo a rabo. Mas eu acho que o charme desse filme tá nisso, tá nesse encontrar esse equilíbrio entre o que é muito pesado, uma premissa muito inteligente, mas muito pesada, e transformar isso num filme família, né? O filme acaba se desafiando, porque ele tem que equilibrar uma premissa que nunca seria vista por ninguém no cinema, em termos de massa, com uma mensagem que tem que ser uma mensagem mais tradicional de cinema americano, uma mensagem mais otimista, pra cima, que afeta mudança, que afeta aprendizado. Então você ter esse choque de ideias é o que acaba fazendo o filme funcionar. E mostra, assim, uma cara muito de que a gente não precisa ter uma história tosca ou uma história necessariamente banal demais pra fazer um filme acessível, fazer um filme família, fazer um filme que funcione pra diferentes públicos, sem que seja ofensivo, sem que seja muito cruel, sem que ser... Essa ideia pode levar a histórias muito cruéis, que também seriam muito boas, mas ela também pode ser aplicada nesse contexto mais acessível a todo mundo. E eu acho que o charme do filme é conseguir balancear muito bem essa ideia que possivelmente seria muito pesada com um contexto familiar, leve, otimista, pra cima, no fim das contas, né? E você encontrar esse equilíbrio pra dizer alguma coisa, né? Pra dizer alguma coisa que todo mundo vai entender, que não fique só pra cinema cult, que não fique só pros fãs detalhistas ou pros estudantes de filosofia, né? Eu tenho muito essa visão. Lucas, e aí, sua reação aí com Feitiço do Tempo, também viu pela primeira vez agora por causa da pauta, né? Eu também vi pela primeira vez agora. É um filme que eu sempre, todo conteúdo de cinema assim que eu acompanho, eu sempre ouvi falar muito bem dele, todo mundo só elogios pro filme, e ele sempre teve na minha lista ali, um dia eu vou assistir, quero assistir, mas, né, tanta coisa pra ver e fui deixando. E aí acabei assistindo agora pela primeira vez. Cara, eu adorei, porque eu já fui com boa intenção, né, porque eu já adoro o Bill Murray. Tudo que ele tá, eu já vou, assim, com... De coração aberto já, falando só vem. Mas eu acho que vocês resumiram muito bem, cara. O que faz esse filme ser bom, e ele funciona até hoje, né? A gente que assistiu agora, né? Um filme ali de 93, eu acho que ele ainda funciona super bem. Ele não ficou muito datado, acho que até por conta da trama, né? De como eles lidam com a trama. Mas eu acho que vocês resumiram bem, porque ele é bem equilibrado. Ele consegue trazer tudo que ele se propõe, assim, e ficar bem amarradinho. Ele não fica um filme banal, né? Como o Luiz falou. Apesar dele ter uma história simples, dele ser um filme simples ali, começo, meio e fim, aquela jornada do cara ranzinza, que trata todo mundo mal e que vai passar por uma jornada de aprendizado para conseguir se tornar uma pessoa melhor e ter essa mensagem otimista. Ele é esse filme família, né, digamos assim, filme mais otimista, mais bonito, mas ele é um filme simples, mas ele tem uma história assim que eu diria que é até cativante, assim, te deixa refletindo, assim, alguma coisinha você vai sair desse filme, assim, pensando, cara. Essa alusão que eles fazem com o loop, né, que o Phil fica preso, de como que a gente lida com a nossa rotina, né, como que... Você sabe que você vai ter aquela rotina ali todos os dias, e aí? Você vai escolher fazer isso da pior maneira ou você vai escolher fazer isso de uma maneira mais leve, que você possa trazer algo de bom para as pessoas que estão na mesma rotina ali todo dia com você também, ou você vai ser o cuzão que vai só empurrando com a barriga e fazendo cara feia pra todo mundo? Então eu acho que eles lidam muito bem com isso, cara, e tem uma coisa que eu acho estranho de ver esse filme agora, porque agora eu não vou saber mencionar, mas eu tenho na minha cabeça que eu já vi essa premissa, assim, sendo usada em tantos outros filmes, mas que tudo veio depois dele, né? Em certa variação, a gente tem o Como Se Fosse a Primeira Vez, em certa variação do Adam Sandler com a Drew Barrymore, a gente tem o Palm Springs, que é muito parecido em contexto. Acho que a gente pode até falar um pouco mais do Palm Springs lá no decorrer do episódio, mas esses são dois, assim, que me vêm na cabeça sem pesquisar. Se a gente for pesquisar, a gente vai pegar 30, 40 filmes nos últimos 30 anos que partem de algum conceito que está sendo explorado aqui, né? É óbvio que filosoficamente esse conceito não é inaugurado em 1993, pelo amor de Deus, né? Mas assim, pela influência que esse filme acaba tendo por impactar muito o público, impactar muito a crítica, é sempre pra ele que a gente volta quando a gente vê coisas do tipo nos anos 2010, nos anos 2020. Cara, e assim, dito isso, eu adorei o filme. Eu acho que o humor funciona bem, a reflexão que eles tentam trazer funciona super bem também.
também. O Bill Murray consegue fazer tanto o sarcástico quanto o cara bonzinho também. Então eu acho que ele é um filme que ele entrega tudo que ele se propõe, assim, desde a reflexão dele até entregar uma coisinha mais simples ali e ser super engraçado. E lida de uma maneira bem simples com... Não é viagem no tempo, né? Mas com looping temporal. Não é uma coisa que fica... Porque o título em português, né? Feitiço do Tempo... A gente pensa assim, beleza, tiraram algum elemento ali pra dar esse nome diferente aí, né? Pra não dar Dia da Marmota. Não existe uma feiticeira no filme, não existe um feitiço, apenas acontece. E é isso aí. Porque a questão ali é a seguinte, aí a gente pode e deve falar sobre como a distribuição morre de medo, distribuição internacional morre de medo de se arriscar com as coisas, né? E nisso a gente tem que contar mais pontos pro mercado que tá produzindo o filme, pro mercado americano, do que pra quem distribuiu. Porque eu não sei se isso é verdade em outros países, eu não tenho essa base de dados, mas no Brasil, as distribuidoras morrem de medo de dar mistério ao espectador. Elas precisam desesperadamente que o espectador vá ao cinema. Isso faz com que elas acabem, às vezes, destruindo o risco que o título original dá. Porque o título original, Dia da Marmota, você imagina isso saindo em 93, ele não diz nada, ele não quer dizer nada. Ou você vai ver um trailer, ou algum amigo seu vai ver e vai te indicar o filme pra você correr pra sala de cinema. É um mistério absoluto. E você não sabe se você tende a entender que é uma comédia, porque um caralho, um filme ia chamar Dia da Marmota, mas você vai no cinema se arriscar e você vai ser surpreendido, tanto que a maior parte das pessoas gostou do filme. Quando a distribuição internacional pega, ela fala assim, não, eu não posso chamar um filme de Dia da Marmota. Se eu chamar um filme de Dia da Marmota, brasileiro nenhum vai no cinema ver. Não, marmota, né? É foda também. Eu tenho que dar uma adaptação, e aí você pega e, vamos trazer o tema do filme, é tempo. O que ele fica preso? Ele fica preso, né? Mas por que ele fica preso? Deve ser a marmota alguma coisa tempo. Assim. E vira a marmota. Não, mas a marmota do tempo também, pelo amor de Deus. Que bosta. Enfim. Então, assim, a distribuição acaba se arriscando muito pouco. Tem um filme que saiu depois do Marty McFly lá, saiu pouco depois do De Volta pro Futuro, que não tinha nada a ver com... Era um filme que ele era um lobisomem, alguma coisa assim. O filme veio pra distribuição no Brasil. E isso, gente, já é final dos anos 80. Isso não é lá na época do Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. E o filme saiu com um nome tipo o Viajante do Tempo. O filme chama Viajante do Tempo só porque tinha o Marty McFly. E o filme não tinha nada a ver com Viagem no Tempo, não tinha nada a ver com nada. Garoto era outra do história, Futuro. História de lobisomem. O Garoto do Futuro, exatamente. E era um filme de um lobisomem, sabe? Então, assim, a distribuição, às vezes, vamos fingir que tem a ver pra trazer as coisas pra cá. Aconteceu recentemente com o Chamado. A distribuição brasileira chamou um filme de Chamado 4, mas ele não tem nada a ver com a linha do tempo dos outros. Pra começo de conversa, ele não é americano, então ele não tem a ver com a linha dos 3 chamados americanos, sabe? É só pra ver se as pessoas vão no cinema ver. É um filme que não tem nada a ver com nada. Mas, o que acaba dando um bom charme pro Dia da Marmota, pro Feitiço do Tempo, é muito parecido com o que o Gusta falou. Eu acho que se você assistir esse filme só pra se divertir, você vai ficar de boa, você vai falar, poxa, é um bom filme, é um filme legal, acontece muita coisa divertida, faz você pensar, não, eu nessa situação, eu também ia dar um soco na cara do amigo mala, corretor de seguro de vida, sabe? Mas é você também ficar um pouco mordido com aquilo, sabe? Você ficar pensando, especulando, por exemplo, quanto tempo esse cara ficou aí. A gente pode falar mais sobre isso também, tem algumas especulações bem legais sobre isso, mas ele ficou lá tempo pra caralho, ele ficou preso nesse dia por muito tempo. Mas o que eu queria destacar, assim, mais desse filme é como ele é, cara, pra um cara que é um roteirista de primeira viagem, é o primeiro roteiro de longa dele, é impressionante como esse é um filme de estudo de caso, de desenvolvimento de arco de personagem. Você bota esse personagem numa bolha e você vai forçar esse personagem a se desenvolver. É isso que é mais interessante. Você parte da premissa da imortalidade. E se eu colocar uma pessoa falha, uma pessoa com uma falha muito característica, no caso do Phil é o egocentrismo, e se esse cara for imortal, será que ele é capaz de mudar? O filme inteiro parte dessa lógica de, se a gente tiver todo o tempo do mundo nas nossas mãos, a gente muda? O que a gente vai fazer com isso? E, assim, é uma espécie de visão. O filme acaba com uma visão um pouco oposta ao Eterno Retorno do Nietzsche, que é claramente a principal inspiração dele aqui. Mas, assim, o conceito do Eterno Retorno do Nietzsche, fazendo bem resumido, porque também não sou nenhum especialista, é assim:
Como você viveria sua vida se você tivesse essa concepção de que todos os seus dias de que o tempo não é linear? Você viveria sua vida de que forma? É um pesadelo, é a definição de um pesadelo, você ser incapaz de mudar qualquer coisa, os seus dias seriam exatamente iguais, mas é uma espécie de lição de faça o melhor da sua vida, porque se os seus dias fossem todos iguais, esse aqui seria um dia bom de você estar nele, sua vida teria valido a pena. A premissa do Nietzsche é muito pessimista e o filme vai por outra linha. O filme vai por uma linha de, olha, é possível, dado todo o tempo do mundo, dada a imortalidade, com que uma pessoa essencialmente mude? A pessoa pega a sua principal característica negativa, que é o que define ele, que é o egocentrismo. Será que isso pode se desfazer? Será que a imortalidade seria capaz de desfazer isso? Como uma pessoa reagiria à imortalidade, sabe? É você pegar uma premissa de pesadelo e você ter uma visão, no fim das contas, de que, sim, demoraria mais tempo do que um ser humano tem, mas um ser humano é capaz de mudar a partir de quando todas as opções dele são exauridas. E é muito legal como isso está estruturado no roteiro, porque, assim, o Phil literalmente não tem opção. Ele esgotou todas as alternativas que impediriam ele de evoluir. Ele ligou foda-se, resolveu fazer o que queria, machucar quem queria, enganar quem ele queria. Não deu certo. Aliás, não que não deu certo, mas ele ficou entediado. Depois ele tentou conquistar a Rita pela pura conquista e ele fracassou. Depois ele tentou se matar e ele fracassou. Então sobrou o quê? Se ele não pode ficar nem entediado e se ele não consegue ganhar certos objetivos, ele não tem outra opção. Ele exauriu as opções e a única opção que ele tem é viver uma vida melhor. Ele é forçado a melhorar por causa disso. Então, quando você analisa o filme do começo ao fim, você fala, poxa, isso é um puta arco de desenvolvimento, cara. É uma comédia, lógico, é uma coisa meio Macaulay Culkin, aquela coisa bem anos 90, assim. Mas se você analisar no papel o desenvolvimento desse personagem, é incrível, cara. É incrível como o roteiro prende ele. Ó, você não tem opção, você vai mudar simplesmente porque você esgotou todas as suas outras opções. E aí, quando ele esgota todas as opções que ele percebe que ou ele muda ou ele vai viver eternamente nesse ciclo de falha e de tédio, ele muda. E aí ele muda naturalmente, né? Ele muda e passa a gostar e percebe que a felicidade dele em viver no ciclo tá em viver feliz, tá em ser generoso, em não ser egoísta mais, em ser a pessoa que salva as vidas, que resgata os outros. E a partir daí, a partir do quando ele evoluiu, pronto, a punição acabou. Agora ele é uma pessoa melhor por causa disso. Então agora ele vai fugir. Então assim, parece maluco a gente falar sobre isso de um filme de 1h40 que foi feito pra passar na sessão da tarde 3 horas, quando seu filho de 5 anos não estiver na escola, pra ele ver e ficar chocado, mas eu sinto muito isso desse filme, como ele é muito bem escrito. Eu acho ele impressionantemente bem escrito e principalmente quando a gente vai falar em desenvolvimento de protagonista, sabe? O que é legal é que ele tem essa camada da estrutura, que ela é tão inventiva e tão divertida dentro da edição e dentro da proposta que ela tem, que justamente uma família que tá despretensiosamente ali assistindo, sem querer mergulhar muito em questões filosóficas, eles vão ter um bom momento, um momento de um ótimo filme divertido, porque a estrutura do filme já é lustrosa, já é brilhante, já é legal e já é divertida. E aí, quando você começa a tirar as camadas uma por uma de cada um dos personagens e principalmente do Phil, você chega nesse ponto que você falou, porque pra mim, pra além disso, que o Phil, ele passa de uma pessoa egoísta pra ser uma pessoa generosa, ele também percebe o outro, né? Ele é um personagem que o tempo todo ele tava... Parar de ser egoísta e ser generoso é perceber o outro e fazer algo por aquela pessoa. Mas eu digo assim, quando ele descobre que ele tá preso no dia da marmota, o que ele faz? Primeiro ele fica assustado, né? Ele se belisca, ele quer saber por que tá acontecendo tudo aquilo de novo e tal. Então, primeiro tem o choque, né? De, tipo, não acredito que isso está acontecendo. Que é ali os 2 primeiros cortes, digamos assim. Aí, a partir do 3º, 4º corte, o que ele começa a fazer? Ele começa a agir de uma certa forma que ele vai ter benefícios com relação àqueles personagens, né? Então, ele manipula todos os personagens para conseguir coisas que seria muito bom para ele desenvolver o ego dele, praticamente. Seja romanticamente, seja com a bebida. Então, o filme trata de amores perdidos, alcoolismo, depressão também, né? Porque, tipo assim, ele não queria
estar naquele... Além disso, ele não queria estar vivendo aquele dia. Ele queria poder viver o mesmo dia. Mas ele queria viver o dia que ele tem na cabeça dele, né? De uma forma egóica. Então ele só quer viver aquele dia lá, que é uma mulher que ele imagina, que ele fantasia, que seria muito bom viver com ela e transar com ela o dia inteiro lá no Havaí. Então, tudo no começo é pra ele. Tudo ele pensa que tem que ser pra ele. E aí, aos poucos, ele vai entrando num estágio, assim, de pura depressão. Ele fala, cara, isso não tá me alimentando, eu não tô conseguindo tirar nada disso, desse ego, assim, eu vou me matar. Aí ele vai lá e sequestra a marmota, foda-se. Ele assim, surta, né? Joga o carro dele, a caminhonete. É muito bom. Ele pega a marmota de dentro do carro do prefeito, alguma coisa assim, né? Tipo, era um cara ali meio que da política da cidade. E aí ele pega o carro e joga e tenta se matar junto com a marmota. Ele fala, se a culpa é da marmota de eu estar aqui, então eu vou matar essa marmota pra ver o que acontece. E não acontece nada. E aí ele passa aos poucos a enxergar o outro, e aí ele, no decorrer do terceiro ato, né, do filme, assim, no último ato do filme, a gente vai vendo essa evolução dele de eu contemplei o meu ego, eu vi que aquele caminho não estava valendo a pena, eu tentei me suicidar várias vezes, e agora só resta uma opção, olhar pro outro e entender o que o outro tá passando na vida dele para poder ajudar e passar por aquilo. Antes disso, quando ele vê que ele... Não adianta ele tentar se matar, que ele não morre. A primeira coisa que vem na cabeça dele é, eu sou um deus. Eu sou um deus, eu sou muito como foda, ele eu não morro, não adianta. Pra depois cair a ficha, ele fala, não, peraí, não é nada disso. E é meio louco, né, porque vira aquela coisa. Ele já era o cara que se achava, né, super arrogante, já se achava um deus. E aí, quando ele vê que ele pode fazer o que ele quiser, que ele não vai morrer, e ele vai conseguir fazer o que ele quiser ali naquele dia, naquele loop que ele tá, aí que ele se acha um deus mesmo, pra depois ele aprender como ser um homem normal. Só pra fazer um asterisco aqui bem breve, muito do que eu falei agora nessa minha primeira intervenção foi tirado de um vídeo incrível no YouTube de um canal chamado Lessons from a Screenplay, na tradução seria Lições de um Roteiro, e o vídeo chama Groundhog Day, an Inescapable Premise, uma premissa inescapável. Pode ser que apareça em português o título pra vocês, embora o vídeo esteja em inglês. Eu super recomendo, é fantástico, é ele quem é desse vídeo que nasce essa ideia de, olha, como esse arco de roteiro é perfeitamente estruturado para não dar escapatória ao protagonista. Não é que o protagonista aprende uma lição de sitcom, sabe? Não é que ele aprende com os erros e a mágoa dele perante outras pessoas. Ele é forçado a aprender, ele aprende na marra, ele não aprende porque coitado, porque ele se apaixonou. Ele se apaixonou, mas ele continuou sendo um merda. Não é porque ele se apaixonou que ele virou uma pessoa melhor. Então ele é obrigado, pela própria estrutura da premissa, a mudar. Ou ele muda, ou ele muda. Não é que ele tem um arco de redenção, não é bem isso. Ele mudou porque era a última opção que ele tentou. Falou, olha, eu tentei de todos os jeitos aproveitar isso aqui sem mudar minha essência egoísta. Como não deu certo, o único jeito vai ser eu trabalhar pra eu mudar a minha essência egoísta. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho absoluta alternativa. Eu não posso nem morrer. Eu não posso nem acabar com isso aqui. Eu não tenho alternativa nenhuma. Então eu mudo. E é muito legal você pensar isso pra uma comédia de sessão da tarde. É isso que é foda. Porque é uma premissa, cara, praticamente de filme de terror. Esse filme, ele teve outras versões antes de ele chegar ao texto final do Danny Rubin, do Harold Ramis, em que a Rita também tava vivendo um loop. E o Phil não sabia, e que o filme acabava com os dois pulando do penhasco naquela caminhonete, bem Thelma e Louise, sabe? Quando na cena que ele pula com a marmota, ele estaria pulando com a Rita, e aí eles iriam morrer, e o filme ia acabar. Essa era a ideia original do Danny Rubin, antes de o Harold Ramis pôr a mão no filme. Então, o filme tem uma premissa que quase que inevitavelmente vai te levar pra um lugar sombrio. É muito legal que ele não leve. Eu acho que o que muitas pessoas encarariam como um problema do filme, eu acho que é a alma dele. É muito legal que você pegue uma ideia horrível dessas e você transforme ela em algo positivo. Você vira e fale, cara, então a gente é capaz de mudança. A gente só não é capaz de mudança no espaço de vida humana que a gente tem, normal, de, sei lá, 80 anos, 75 anos. Mas se a gente tivesse mais de uma vida, se a gente tivesse 2, 3, 4 vidas, a gente seria capaz de mudar. Pelo puro tédio da imortalidade, a gente seria obrigado a mudar. A gente perceberia que viver as nossas vidas de forma generosa é o melhor a se fazer, é o que dá realização
realização de verdade. Porque as outras coisas não são realizações de verdade. Ele transar com quem ele quiser, e ele ameaçar a própria vida, e dirigir o carro no trilho do trem, e ficar passando dias tentando conquistar a mulher que ele acha que ama. Nada disso vai trazer realização de verdade, porque ele tem a eternidade pela frente. Isso não vai adiantar nada pra ele. Então é muito legal você pegar uma ideia essencialmente pessimista e você conseguir de forma fluida, de forma não forçada, não parece uma sitcom, transformar essa premissa numa ideia otimista. Eu acho que o grande chave desse filme tá isso. A ideia é muito negativa e o final é muito positivo e não soa como se estivessem tentando te empurrar esse goela abaixo. Soa como parte do fluxo natural do desenvolvimento do personagem. Inclusive, uma das coisas que eu mais gostei no filme foi o miolo dele, foi o desenvolvimento mesmo, de até que ponto que eles vão levando, né? Eles vão escalonando, né? A percepção dele de ficar tanto tempo ali naquele mesmo dia. E eu não achei que o filme iria ficar tão pesado, né, em certa medida, que ele fica ali no meio, né, que já vai, fica uma coisa deprimente, né, ele fica depressivo, ele quer se matar. Ele te dá um choque em determinado ponto, assim, né, curioso, é quando você olha pra cara dele, e ele claramente tá com uma expressão muito deprimida, cara, ele claramente tá, quando ele para de fazer a barba, ele tá com olheira, e ele tá uma coisa assim, qual é o ponto, sabe, qual é o ponto disso aqui tudo? Aquilo é foda, sabe, aquilo é pesado. Cara. Então é o que eu mais gostei, porque você chega no final do filme mais impactado pela mensagem dele. Eu acho que esse desenvolvimento é muito bem feito. É o que você disse, né? A gente não fica com aquela sensação daquele episódio de sitcom, né? A gente tava mencionando aqui os tantos outros filmes que seguiram essa premissa aí, cara. E a gente conversando aqui agora, eu lembrei que tem um que eles tentam fazer algo parecido, mas que eu gosto também, é um filme uma das comédias que eu mais gosto, assim, que é o Todo-Poderoso, com o Jim Carrey, que eles tentam pegar exatamente isso daí, só que eu acho que eles já pecam no desenvolvimento, né, o desenvolvimento de Feitiço do Tempo eu acho bem melhor. E eu acho que tem um quê também do excesso de caretismo do Jim Carrey atrapalhar um pouco a empatia do Todo-Poderoso, sabe? O filme fica muito mais voltado pra comédia pastelão do que pra esse equilíbrio entre uma tons outra pegada de premissa pesada com pegada leve, né? O filme vai por uma outra direção, assim, e é talvez um pouco pior escrito também, porque ele acaba caindo em lugares comuns mais comuns pra repetir, sabe? Tem o Steve Carell fazendo... Muito assim. Isso pra mim é o auge da comédia, sabe? O refinamento a nata da nata. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é se vocês ficaram com a impressão de que o filme tá falando pro espectador de que é preciso passar por todas essas etapas de martírio pra poder entender que é bom ser generoso, que é importante ser generoso, ou ele já pula pra lição de moral e ele já deixa você com aquela impressão de tipo assim, a partir de hoje eu vou ser generoso, sabe? Vocês ficaram com qual sensação, assim, tipo, o que vocês levaram pra vida? Eu fico com a sensação de que o filme quer dizer o seguinte, olha, não adianta você querer temar, você querer levar a sua vida por esse outro rumo aqui, ó, não vai dar certo. Eu fico mais com essa sensação, porque no fim do filme é isso, né? Ele quer dar essa lição de moral, né? De olha, não seja egoísta, não seja esse cara arrogante, ajude as pessoas que... O fio, ele fica preso ali até ele entender, até ele se tornar uma pessoa melhor naturalmente, né? Sem necessariamente ter que, vou fazer isso pra eu conquistar a mulher, vou fazer isso pra eu ter dinheiro. Ele só consegue sair daquilo quando ele se torna uma pessoa boa, assim, naturalmente mesmo, com as experiências que ele teve. A sensação que eu tenho da mensagem do filme é essa, de, olha, você pode até tentar, você pode tentar ficar nesse caminho aqui, mas não vai dar certo. Se você continuar agindo dessa forma, você não vai chegar a lugar nenhum. A mensagem é bem tradicional, né? O que o charme desse filme é a execução e não a mensagem. Porque a mensagem é tradicional, mas como você chega lá é que é o divertido. Porque basicamente você não vai... É uma comédia romântica. Você não vai conquistar o amor da sua vida sendo uma pessoa ruim. Então, se você ama ela de verdade, você vai ter que mudar. Então, a mensagem final do filme é essa. Mas se você vende essa mensagem final, parece qualquer coisa. Parece qualquer filme. E é isso que é legal, porque a execução do filme é que é o charme dele. A mensagem não é de outro planeta. É como ele faz pra chegar lá, quais são os passos que ele toma pra chegar lá que fazem o filme valer a pena. Até porque a gente tem a personagem da Rita também, né? Que ela já é uma pessoa boa, uma pessoa otimista. Então ela é a antítese do filme, né? Ela tá ali provando que, olha, você não precisa passar por tudo isso pra ser uma pessoa boa. Você pode simplesmente ser. E outra, a chave do filme é a mensagem... Pra mim, a chave do filme tá quando ela chama ele pra tomar um café, já no final...
E ele recusa, porque ele tem coisas a fazer. Porque se ele não for lá salvar o menino de cair da árvore, se ele não for lá salvar o cara que tá engasgado, se ele não for lá encher o pneu das senhorinhas que fura lá, ele não vai estar cumprindo com o que ele acredita ser o seu papel. Então, a partir do ponto em que ele abre mão do objetivo final de conquistar a garota, e ele passa a entender que ele tem coisas mais importantes pra fazer da vida dele, salvar essas outras pessoas, ajudar essas outras pessoas, é ali que a coisa vira pra ele, né? E é ali que ela realmente se apaixona por ele, porque ela é aquela é uma pessoa pela qual você é capaz de se apaixonar em um dia. Quando ele tava só falando as coisas que ela queria ouvir, ensaiando as coisas que ela queria ouvir, ela não conseguia se apaixonar por ele em um dia. Ela podia até estar encantada, mas se apaixonar não. Quando ela viu o tipo de pessoa que ele era, já no final do filme, aí é uma pessoa apaixonável em um dia. Aí, porque ele se tornou uma pessoa gostável. Quando ele parou de tentar agradar pela manipulação, ele se tornou uma pessoa gostável, uma pessoa amável, né? Que é possível de você amar. E ele é um personagem tão arrogante, assim, tão egocêntrico, que isso não deixava ele enxergar que ele podia provocar mudanças ali. Eu tô vivendo o mesmo dia, mas eu posso salvar uma pessoa, eu posso ajudar alguém aqui. E ele só olhava pra ele, né? A arrogância dele não deixava ele perceber isso. E aí quando ele percebe, eu pelo menos entendi que a ficha dele cai com a morte do mendigo, né? É, sim. Quando ele percebe que, olha, eu vou viver esse mesmo dia e todo dia esse cara vai morrer. E todo dia alguém vai se engasgar, vai acontecer alguma coisa ruim com alguém. E se eu tô vivendo o mesmo dia, eu sou a única pessoa que pode tentar impedir isso de alguma forma. E aí é quando a ficha dele vai caindo, né? Porque até então ele, tô preso no mesmo dia, mas e aí? O que eu vou fazer da minha vida? Pra mim? O que eu vou fazer pra mim? Eu gosto muito desse desenvolvimento, de como a ficha dele vai demorando pra cair, né? Não é uma coisa assim que vira a chave de uma vez, né? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Eu queria até discutir isso com vocês. Talvez eu seja o único maluco que ficou pensando nisso. Mas como é que depois de tanto tempo você vive o dia 3 de fevereiro, sabe? No final. Como é que você não deixa essa quantidade de coisas afetar o resto da sua vida humana? E, de certa forma, filosoficamente falando, como é que é deixar de ser um deus? Quais são as vantagens de deixar de ser um deus, sabe? Porque existe muita especulação sobre quanto tempo ele ficou preso lá dentro. Inicialmente, o Danny Rubin falou que ele ficou preso lá de 10 a 15 anos. Mas depois o Harold Ramis, isso já no final da vida dele, o Harold Ramis morreu em 2014, ele deu uma entrevista falando que ele não acreditava nisso, que ele achava que o Phil tinha ficado preso no Dia da Marmota de 30 a 40 anos. E eu fiquei muito pensativo, tipo assim, se você vive de forma imortal por 40 anos, o que significa sair desse ciclo? É positivo? Como que você vive a sua vida normal, humana, mortal, depois de 40 anos preso dentro dessa droga? Gente, você tá a gente tá falando de Barbie? Que filme é esse? Mas aí tem o mesmo a diferença, plot, né? De você ser o cara imortal, tipo o Wolverine, né? E você ser um imortal que vai viver o mesmo dia naquela cidadezinha, fazendo a mesma coisa sempre. Na verdade, quando ele deixa de ser imortal, é que ele tem a chance de ter uma vida de novo, de fazer algo diferente, de ter controle das atitudes, né? E ele decide morar lá, né? E ele não quer sair. Lá. E o que acontece? Então, assim, olha, agora que eu não tenho mais o ciclo, eu não tenho problema de estar no lugar onde eu vivi o ciclo. Eu até acho bom, sabe? Eu vou ficar, vamos mudar pra cá. Então ele vai mudar pra lá pra viver, só que agora ele não tá sozinho dentro do ciclo. Eu acho que essa também é uma das mensagens finais, né? Agora ele tem o amor da vida dele pra viver ali dentro de Punxsutawney pro resto da vida dele, então ele vai morrer contente. É também filosoficamente interessante, é parecido com o final de The Good Place, sabe? Porque em The Good Place tá todo mundo morto, e aí a última temporada também trata sobre isso, sobre a eternidade, e o final é assim, é o deixar de existir, nem paraíso, nem inferno, nem Good Place, nem Bad Place, é desvanecer. E é, sim, a imortalidade é um fardo. E aí ele tá se livrando desse fardo também, né, de alguma forma. Mas ainda assim eu fiquei pensando, você imagina o que é, tipo assim, sua primeira semana, depois de 40 anos vivendo o mesmo dia, vivendo dias diferentes, sendo incapaz de prever o que vai acontecer no dia seguinte. Mas eu acho que o que conforta ele é ficar com o amor da vida dele de uma forma menos repetitiva e cansativa, né? Porque aí ele consegue ter essa plenitude justamente de abandonar o fardo da imortalidade e ter uma plenitude dentro da própria... do dia a dia de você conviver e aprender e amar uma outra pessoa. Então acho que tem a ver com essa questão do amor mesmo. Por isso que é uma comédia romântica antes de tudo. Também é uma ideia banal, né? Do Deus que abandona a
deidade que abandona a deificação pra viver uma vida de mortal por causa do amor. É isso, o Hércules fez isso no mesmo ano, inclusive na animação. Tanto é que, se vocês perceberem como o filme acaba lá no baile, né? Gente, o que os Estados Unidos fazem pra, tipo, tudo terminar com baile, né? Eu acho assim, precisamos falar sobre isso. Tem que ter o baile. Não precisava, sabe? E o fim do ciclo dele é, tipo, você imaginar que em 40 anos lá dentro, essa foi a primeira vez que ele se dignou aí ao baile da marmota. Exatamente, ele não ia no baile da marmota. Mas essa questão dele estar lá no baile e vocês falaram da deificação dele, de essa coisa de se tornar uma pessoa super poderosa e que tem acesso a todas as informações, etc. Acaba que o filme também dá a entender que ele, sendo generoso, ele também recebe os louros de ser esse deus, assim, porque ele acaba tendo contato com todo mundo conhece ele toca lá no melhor instrumento da melhor forma possível. Ele é feliz. Ele só é feliz dentro do ciclo quando ele é generoso. Essa é exatamente. A ideia. Então, mas ao mesmo tempo dá essa sensação de que, tipo assim, ele recebeu, não são só os louros, sabe? Tipo assim, ele recebeu a conotação de Deus mesmo, porque quando ele falava que ele era Deus e ele falava que controlava as coisas, ele não conseguia sair do lugar, ele patinava, né? Pra mim, uma das melhores piadas do filme é a professora que jura que deu aula pra ele um dia só, falando pra ele, é o meu aluno. É o meu aluno. Ele tocando daquele jeito lá, sabe? Igual o profissional. É meu aluno. Quanto tempo você deu aula pra ele? Um dia. Tipo, 3 horas. Eu acho muito legal como a comédia deixa a gente também fazer essa suspensão, né, da descrença, assim, porque, tipo, o que a gente pensa lá no final? Como que ele conseguiu conversar com tanta gente e conhecer todo mundo do baile em um dia só? Né? Como que ele conseguiu... Eu não consigo fazer 4 coisas diferentes no meu dia, entendeu? E ele conseguiu conhecer um salão de baile inteirinho. Ele ficou preso tanto tempo no mesmo dia. Ele usou lá as plataformas, os cursos, né, que vendia lá no Abriu o Google Agenda dele ali, pá. Com certeza. E aí também tem o final 40 anos é dia demais, dá pra fazer muita coisa. Nossa. Você já sabe que às 2h33 a criança vai cair da árvore. Aham. Nunca agradece. Ele salvou a criança centenas de vezes. A criança nunca disse pra ele obrigado. Talvez no outro dia, quando passar pro dia 3 de fevereiro, a criança faça alguma coisa por ele. É que a gente não viu essa parte, a continuação. Mas tem uma outra coisa também que tem que ter muita suspensão, gente. É que outra coisa que Hollywood faz muito e a gente, sabe, pare Hollywood. Por que eles colocam os caras, tipo assim, o Bill Murray nesse filme, ele já não é um galã, sabe? Tipo assim, eu não sei em que momento da história o Bill Murray se propunha a ser. Mas, cara, o Bill Murray, ele tá, tipo assim, muito aquém da Andie McDowell, sabe? É muito bizarro isso. Você fala fisicamente? Você tá falando de areia pro caminhãozinho? É muito. E eu fico assim, gente, parece que esse romance não cola. Mas aí eu fico lembrando de Hollywood, sabe? Que fica colocando os velhos lá pra fazer o James Bond, o Pierce Brosnan. Aí eu falo assim, isso é Hollywood, uma das maiores suspensões. Que isso, você não acha o Pierce Brosnan bonito? Uma das coisas mais misóginas. Não, é porque, tipo assim, eles colocam o cara velho e aí colocam umas meninas super idade, novinhas, né? Sabe? Okay. Tipo, é uma coisa meio bizarra, assim, em Hollywood, isso. Até hoje acontece. Mas eu gosto de... Eu gosto desse lance dele não ser um galã no filme, de ser o Bill Murray. Porque é até mais crível, assim, toda a dificuldade dela ser conquistada por ele, dela se apaixonar por ele. Porque se fosse um galãzão lá, ela já ia olhar ele de outra forma, provavelmente, né? Mas, Lucas, ela começa meio que gostando dele, tipo assim, achando aquele jeito dele sarcástico e tudo mais. Mas ela gosta de todo mundo. Tem essa. Ela é meio bobinha, assim, né? Tipo, meio tratada assim. Ela é mais inocente, assim. Mas mesmo assim eu acho estranho essas Cara, mas uma das cenas que eu mais ri foi quando ele vai trocar o pneu das velhas. Cara, que ele já chega com um macaco, assim, você já vê o carro subindo e fala, caralho, ele já anda com o macaco. Não, assim. Eu já tava com o macaco e o pneu. Eu já estava aqui, passando por aqui com o macaco na mão. Ele decorou, ele devia ser real ter um Docs aberto, um Google Agenda, uma coisa ali, eu tenho certeza. Mas é um tipo muito Bill Murray, né? Se a gente for criticar alguma coisa, eu acho que é uma atuação excelente dele, mas que ela acaba virando um tipo, né? Já era meio assim antes e vira completamente ele no depois. Que é um tipo meio
constantemente mal-humorado, o mega sarcástico, a expressão. Eu acho que ele carrega o filme, lógico, ele tá nessa situação, mas é um papel perfeito pra ele de... Você olha pra ele e você acha o cara meio entojado, sabe? Uma coisa meio Chevy Chase, se Chevy Chase fosse um pouquinho mais novo. Tá bom, eu já sei que você é malo, eu acredito que você é malo. Eu tenho mais dificuldade de acreditar que você é evoluído no final do filme do que de acreditar que você é malo no começo. Tem um pouco de... E também você falou em suspensão de descrença, tem muita coisa que você tem que relevar, né? Porque, poxa, como é que uma pessoa que é vendida como a puritana, que é a Rita, né, a Andie MacDowell, pra ela, tudo aquilo é um dia só. Como é que em um dia ela vai sair de uma pessoa que tinha uma impressão muito negativa de um cara pra comprar ele num leilão de solteiro, sabe? Mas é o tipo de detalhezinho que você pega se você for encher o saco, né? Dentro da comédia. Esquece, tipo, né? Eu acho que a gente não pode ficar pegando pelo em ovo em uma coisa que é tão bem estruturadinha, sabe? Que eles... É quase como se já tivesse sido informado pra gente que isso vai ser suspenso, né? É muito bem feito o roteiro. Se não tivesse sido escrito com tanto carinho, eu acho que a gente prestaria mais atenção nisso. Mas são coisas que eu acho que é o tempo também que faz a gente olhar, porque os filmes da década de 90 têm essa pegada. Então eu acho que quando termina você fala assim, nossa, esse filme é muito a cara dos anos 90, é isso, é o suco dos anos 90. Então você já fica com a impressão de que não tem problema. É igual, vocês lembram um que tem também ali ele é de 2000, ó, da virada. Que é um com o Nicolas Cage, chama Um Homem de Família, que ele era um solteirão, ricaço. Passava, eu lembro de ver criança esse filme. Era um filme de Natal, assim. Aí ele era um ricaço lá, trabalhava em Wall Street, solteirão e carro esportivo. E aí acontece alguma coisa que a vida dele, ele de repente acorda sendo um pai de família, com esposa, criança. Em vez do carro esportivo, ele tem uma minivan. E aí ele não consegue sair daquela realidade ali. Aí ele tem que aprender a valorizar aquela família dele, aquela vida dele, pra ele conseguir sair daquilo e abrir, assim. Cara, me lembrou muito esse filme também. Eu vi ele, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos de idade, nunca mais vi ele de novo. Eu acho que é legal a gente fazer uns apontamentos também de coisas que vieram depois, que são claramente muito inspiradas em Groundhog Day. Eu acho que talvez a que tenha ficado mais famosa nesse naipe de Sessão da Tarde seja o Como Se Fosse a Primeira Vez, que a gente já tem episódio sobre ele aqui, foi com a Jess, foi muito legal, inclusive. Rola o feed aí lá pra baixo, vocês vão achar o episódio. Pra quem tava enterrado num buraco até essa semana, o Como Se Fosse a Primeira Vez é um filme de 2004, do Adam Sandler e da Drew Barrymore, em que ela tem um problema de memória, em que ela tá sempre vivendo o mesmo dia. Ela teve um acidente de carro e aí todo dia que ela acorda, ela acha que é o mesmo dia. E as pessoas, como moram numa ilha muito pequenininha, todo mundo se conhece, todo mundo sabe qual é a situação dela, todo mundo finge que é sempre o mesmo dia, coloca os jornais velhos, tem as mesmas interações e tal. Mas o Adam Sandler se apaixona por ela e ele tenta fazer ela se apaixonar por ele todos os dias, porque quando ela acorda, ela esquece quem ele é. E assim, um filme que vem bem depois, mais de 10 anos depois do Feitiço do Tempo, mas que ainda tem aquele quê de misturar uma história que é interessante, né, que você pode levar, mas de dar um tom doce pra ela, de certa forma, né? Eu acho que em certos aspectos ele é mais retrógrado do que o Dia da Marmota, ele tem coisas que envelheceram ridiculamente mal ali. Adam Sandler, né, sabe como é que é? Mas em termos de ideia, é uma ideia muito similar a desse filme, né, Gusto? Com certeza. E o nosso episódio ficou muito bom porque a gente pegou assim cronologicamente o filme e a gente pega também essas questões filosóficas pra discutir, porque sempre quando a gente trata desse tipo de tema, surgem essas coisas mais psicológicas, filosóficas. Uma das principais diferenças aqui é porque ela, na verdade, não tá presa dentro do próprio mundinho, né? A Lucy, que é a Drew Barrymore, ela não tá presa dentro daquele próprio mundinho. Ela vai vivendo as experiências de outros dias que todo mundo tá vivendo, só que com a bagagem que ela tem, né? Então isso traz uma outra camada pro filme, porque é como se ela tivesse descobrindo as coisas pela primeira vez, mas as coisas estão envelhecendo, as coisas estão indo embora, as pessoas estão morrendo, então você pode acordar num outro dia e você tem que descobrir que seu pai, seu irmão morreu há 10, 20 anos atrás, né? Sim, e vai ser como se fosse de um dia pro outro. Então traz outras questões muito legais também, que esse tipo de truque do cinema, dessa coisa de tempo traz pra gente. Também poderia ser muito negativo e acaba ficando otimista no fim das contas, né? Porque o filme tem que ser mais acessível, mas também é uma ideia apavorante, né? Você pensa, se você for pensar no dia a dia real de uma pessoa real com esse problema, é foda. É desesperador, é bem intenso.
Provavelmente a gente trataria como, nossa, coitada, né? Eu acho que no filme eles até passam por esse tipo de lidar com a personagem, mas eu acho que eles tratam... Como tem o Adam Sandler pra fazer palhaçada, a gente acaba esquecendo essas coisas. A gente tem também um outro exemplo de 2014, de novo, 10 anos, vamos pulando de 10 em 10, né? Que é o No Limite do Amanhã, que é a ficção científica do Tom Cruise. Mas numa década, a década de 2010, foi cheia dessas ficções científicas que meio que não viraram grandes coisas em termos de público, né? Ou de virar uma referência. Tem aquela com o Brad Pitt lá, do Oblivion. Tem o Wagner Moura é o vilão. Eu acho que é essa do Brad Pitt, inclusive. Saiu um monte de sci-fizinho, assim, com o objetivo meio salvar a Terra, que tinha umas vestimentas de robô, uns negócios. Filmes muito parecidos que saíram durante os anos 2010. E tem esse No Limite do Amanhã, que é protagonizado pelo Tom Cruise e pela Emily Blunt. Ele morre num loop infinito, né? E tenta ganhar... Enquanto ele tá tentando descobrir como é que ele vai ganhar uma guerra contra alienígenas, ele morre num loop infinito. É tipo jogar um videogame, um negócio assim, né? E também parte de uma premissa similar, né, Lucas? Sim, e o Edge of Tomorrow, né, No Limite do Amanhã, ele veio nessa vibe aí de vários filmes de ficção científica, mas ele é um que ele foi bem de crítica, de público. Ele foi um que se destacou melhor ali, que eu acho o roteiro dele mais amarradinho. Essa premissa de tempo sempre chama atenção, né? Essa premissa de loop temporal, viagem no tempo, é um assunto que chama bastante atenção no mainstream, né? Mas eu acho ele bem estruturadinho e ele tem muito essa vibe de videogame, cara. Você assiste ele, parece que você tá jogando um videogame, que o Tom Cruise tá aflito pra chegar no final desse jogo, que ele não consegue não mudar o final desse jogo nunca. E ele parte dessa mesma premissa de viver o mesmo dia, né? Eles têm ali que impedir basicamente o fim do mundo, né? Ele tá mais ligado com Groundhog Day do que com a vibe como se fosse a primeira vez, né? Que ele vai ali pra ficção, ele vai pra ação, mas é aquela coisa do loop temporal, sempre. Eu acho muito bem estruturado esse filme, porque ele parte dessa premissa também que já tava meio batida, meio genérica ali quando o filme foi feito, só que eles conseguem dar um desenvolvimento interessante também. O personagem Tom Cruise, ele vai tendo essas sacadas que eles têm com o Phil em Groundhog Day também. De novo, eu acho que o meio do filme ali, o desenvolvimento do personagem, que é o que mais funciona nesse tipo de narrativa, assim, pegando o Edge of Tomorrow também como exemplo. E eu também queria falar um pouco sobre um filme que eu gosto demais, eu acho muito legal mesmo, que é o Palm Springs, de 2020. Ele é protagonizado pelo Andy Samberg e protagonizado pela Christine Milioti, também conhecida como a mãe de How I Met Your Mother. E é o casamento da irmã da Christine Milioti. E ela vai... Spoiler da série que acabou em 2014, que aí todo mundo sabe. Vai vir. Eu ia assistir, né? Nem vou mais. Ela se sente atraída pelo personagem do Andy Samberg lá no casamento da irmã e vai atrás dele, mas acaba seguindo ele, por conta de alguns acasos, acaba seguindo ele pra dentro de uma caverna, e aí ela acorda na cama dela já, e percebe que ele estava num loop temporal, ele tá vivendo o dia desse casamento há décadas, segundo ele, e ela passa a estar presa no loop também. É mais ou menos o que era a ideia original do Groundhog Day, né, que era ter o Phil e a Rita dentro do loop. Aqui você tem os dois, é também uma comédia, mas eu acho que é um filme bem mais pesado no existencialismo do que Dia da Marmota, do que O Feitiço do Tempo, e é muito legal, é muito bom esse filme, até porque ele é uma quebra de expectativa com relação ao Andy Samberg, né, porque nada que o Andy Samberg fez na vida, ele tem cara de entediado, e aqui ele tem que viver um personagem entediado, um cara que tá repetindo aquilo por décadas a fio e que ele já chegou ao ponto da desistência, né, que é o ponto do Phil no meio do Feitiço do Tempo. Aqui, quando a gente conhece ele já tá num ponto da desistência, do nada importa, eu faço o que quiser porque não tem consequências e tal, e ele tá nessa situação, e a presença dela dentro do ciclo que ele tá vivendo faz com que as coisas mudem de certa maneira, só que enquanto ele tá acabado, não tá nem aí, já tá acostumado com a situação, ela tá desesperada pra sair, ela acha que ela vai encontrar um jeito de sair, e ela começa a lutar pra isso, mas ela... É muito bom. Evidentemente tem muitas dificuldades. É um filme que eu acho muito legal, apesar de eu não gostar muito de como ele acaba, eu acho que ele acaba indo pra uma situação meio... isso é um problema facilmente resolvível por mim. É pouco de progressão de personagem e mais de, olha, tenho ali um MacGuffin que vai fazer com que o ciclo acabe. Então, acho que ele acaba amarrando meio mal do meu ponto de vista, mas acho ele muito interessante. Eu acho mega recomendação, assim. E vale a gente lembrar também daquele curta, que é da Netflix também, que é o Two Distant Strangers,
que eu acho que ele até foi pro Oscar na época, que é de um cara negro que ele fica repetindo o mesmo dia sempre, e ele desce do apartamento e tem sempre o mesmo policial que vai abordar ele e prender ele, e espancar, e ele tenta fugir desse policial sempre revivendo ali o mesmo dia e ele nunca consegue. Gusta, quer fazer aí um apanhadão da sua experiência com o Feitiço do Tempo? Por que esse filme vale a celebração que ele tem? E parabéns pro filme, Feitiço do Tempo, 30 anos. Harold Ramis já faleceu em 2014, mas é um cara extremamente conhecido, não só por trabalhar com Bill Murray, é o diretor de Ghostbusters 1 e 2 e de outras várias coisas, e também o diretor desse clássico de Sessão da Tarde, que é bem mais do que isso, né? Faz aí um apanhadão da sua relação com o filme pra gente encerrar. Eu falo o Dia da Marmota faz muito tempo e nunca tinha assistido o filme Dia da Marmota, né? Eu sempre falo, esse dia parece que tá sendo o Dia da Marmota, essa semana parece que eu tô vivendo o Dia da Marmota. É agosto, né? O clássico mês... Agosto é o mês da marmota. É o mês da marmota, exatamente. Então, a gente usa a expressão e é legal ver de onde ela nasce, né? É muito importante, inclusive. Eu não tinha visto o filme, eu fiquei realmente bem feliz de ter visto. Porque às vezes a gente fica negligenciando clássicos. E dessa vez eu recomendo pra, todo mundo, sabe? É um tipo de filme que não tenho restrições. Fala, esse filme aqui pra você que é uma pessoa que gosta de coisas mais estruturadas e mais complexas, vai dar certo, você vai gostar. Se você é uma pessoa que tá só querendo assistir qualquer coisa pra passar o tempo, pode assistir também, você vai passar o tempo, vai ser bem gostosinho, é um filme muito bem dirigido, filme muito bem editado, dinâmico, rápido, ele passa rápido, né, ele é um filme que você não sente o tempo dele passando, apesar dele ser um filme de feitiço do tempo. Você não sente o tempo dele passando. Pro fio, 40 anos, né? 15 anos. E eu até ia criticar esse negócio aí de falar assim, eu acho que ninguém tem que ficar apontando não quanto tempo ele passou lá dentro e tal. Só que são os roteiristas, né, que discutem quanto tempo eles passaram. Eu falei assim, não, o roteirista, já que o roteirista, com certeza é uma discussão muito relevante que a gente agora tem que começar a fazer. Não é importante, não é onde o filme quer chegar, que você fica discutindo quanto tempo ele tá lá. Mas é uma curiosidade, né? É uma curiosidade de como quem produziu o filme enxerga quanto tempo esse personagem precisou pra evoluir. E é uma visão de, os caras acham que pra uma pessoa desse nível evoluir a esse ponto, ela tem que ficar 30 anos fazendo a mesma coisa. Sinceramente, é meio chocante. E é justamente por isso que bateu. Então é um filme que vai bater em vocês também, porque é um filme que faz você refletir sobre as suas ações repetitivas no dia a dia, e todo mundo tem esse tipo de ação repetitiva. Então ele é um filme que traz você pra sua realidade, você se identifica muito rápido com aquele personagem, porque ao mesmo tempo que você acha ele chato, você começa a identificar coisas muito semelhantes na sua vida que você faz igual. Você reclama do quarto de hotel, você reclama de como a pessoa conversou com você, de como um amigo seu come, mastiga, e aí você vai percebendo que no fim das contas é possível superar isso com mais tranquilidade no dia a dia, sabe? Acaba sendo um refresco. É um filme que te traz muito, como se fosse um alívio moral, assim, também. Então você já passa por um movimento interno muito, muito legal, muito interessante. Eu gosto muito desse filme. Ele já vai entrar ali no meu Letterboxd lá em cima, assim, ó. Vai só subir. Ele vai ser o meu clube dos 5 do Luiz. Lucas. Eu adorei o filme também. E a gente falou muito aqui da evolução do personagem, né? Do Bill Murray, do Phil. Desse cara egoísta e arrogante, né? Pra entender como ser uma pessoa melhor e tudo mais. Mas não tem como não se identificar com muita coisa, cara. A gente já fica estressado aí com uma rotina de tem que estar lá no trabalho de novo, no mesmo horário, ver as mesmas pessoas fazer a mesma coisa, né? Isso daí já vai deixando a gente puto. Imagina topar aquele filho da mãe daquele corretor de seguro todo dia. Puta cara chato, mano. Eu na terceira vez eu já tinha jogado ele no meio da rua. Eu já o mesmo dia, atropela logo esse cara. Eu só fico assim, passa em outra rua, porra. Né? Você já sabe que ele vai estar lá, vai em outra rua. É aquela poça d'água que ele pisa, que ele demora umas 5 vezes pra não pisar nela. Mas enfim, eu adoro o filme, eu gosto muito de como ele é escrito, né? Falei bastante desse meio dele, do desenvolvimento. Eu acho que é o que deixa o filme mais interessante, né? Ele tem essa premissa simples de ser esse cara que tem que aprender a ser uma pessoa melhor e ter esse final mais otimista, bem anos 90 ali. Mas é um filme super gostoso de assistir, é muito engraçado, é muito divertido. E eu acho que o que deixa ele mais interessante é justamente isso. É como o personagem consegue ter
profundidade ali no desenvolvimento dele e chegar e o filme caminhar ali naturalmente de forma bem orgânica, bem natural ali pra mensagem que ele quer passar. Feitiço do Tempo, infelizmente, na data dessa gravação, não está disponível em streaming algum. Você tem duas soluções, aquela primeira solução não mencionada, que a gente não pode falar, e você também tem a solução que é alugar esse filme. Ele tá disponível para aluguel no Prime Video a R$ 6,90, tá disponível na Google Play, Play Store, também por R$ 6,90, tá disponível para comprar, mas aí também, né... Pagar R$25 na Apple TV pra comprar o filme, talvez não seja bom, né? Aluga lá, se você não quiser ir no outro método, o que não deve ser nomeado, vai lá no aluguel, R$6, dá pra você ter um mês pra assistir no Prime Video, no Google Play. Mas a gente ultra recomenda que assista pra qualquer público, pra qualquer idade, pra qualquer pessoa, assim como o Gusta disse. Esse filme é um clássico por um motivo, e é um motivo muito claro. Nenhum de nós aqui tá questionando o motivo pelo qual esse filme é um clássico, né, gente? Não. É isso aí. E agora é com vocês. Gostam de Feitiço do Tempo? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, não, parei. Lembre-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com esse mesmo episódio pra vocês. Não, com outro episódio novo, o tempo vai passar. E um episódio muito especial pra vocês na próxima terça. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. E edição de Luiz Leão.